eu pensei... A igreja? Amém. Graças a Deus, estamos alegres, felizes, porque o Senhor tem feito maravilha neste lugar, na sua vida, na minha vida, na vida desta igreja. Isso é bom, que a irmã falou aqui, ó, Assembleia de Deus, glória. Eu não quero dizer que as outras igrejas, não há salvação não, mas a palavra eu aprendi aqui também, viu, irmã? Na Assembleia de Deus. Estou com 23 anos e acho bom demais. João, Evangelho, segundo João escreve, e o Evangelho é do Senhor Jesus Cristo, viu? E assim, nesta noite, o capítulo 6. Capítulo 6. João, capítulo 6. Interessante que Deus está no controle. Aleluia. Oh, coisa boa. Coisa boa é Jesus estar no controle, irmãos. É bom demais. E eu coloquei assim, ó, o título aqui, ó. Jesus está no comando, mas é no controle. Eu até escrevi aqui em cima, aqui, ó, controle. No controle, no comando. E quando Jesus está no controle, no comando, irmão, oh, aleluia, tudo vai como? Vai bem. Tudo vai bem. Jesus no controle, tudo vai bem. Glória a Deus. Capítulo 6, todos encontraram? Amém. Graças a Deus. Versículo 5. Versículo 5. Aleluia. Oh, glória. Desse versículo e a história, né? Esse relato, a bênção, milagre, aleluia. Quem é que gosta de milagre? Todos, né? Nós que servimos ao Senhor, o milagre está constante. Interessante isso, irmão, o milagre está constante. Aleluia. Basta o quê? Crer, isso, basta crer. O milagre acontecer, viu? Capítulo 6, versículo 5 diz assim, ó. Eu vou ler, você vai meditar, guardar no seu coração e assim seguir em frente com a palavra de Deus. Então, Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, diga assim, multidão. Isso, multidão. Vinha ter com ele, essa grande multidão vinha ter com ele. Disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Quem que era para comer, gente? Quem que ia comer? A grande multidão. É isso aí. Podem sentar. O irmão já orou. Irmão Carlito. Carlito é bênção de Jesus. Bênção pura de Jesus, irmão Carlito. Aleluia. Aleluia. Irmão Carlito é uma bênção. Irmão Carlito. Lembro lá no Novo Gama. Daqui a pouco eu entro na mensagem. Lá no Novo Gama. Aí o pastor Medani estava pastoreando assim que eu cheguei nesse ministério. Aí o pastor partiu, Manuel Simplício. Aí eles trocaram, Manuel Simplício veio para cá, o pastor foi para lá. E aí o pastor Manuel já tinha me levantado como auxiliar. E aí o pastor Medani deu a continuidade comigo como auxiliar. Aí ele me colocou para dirigir os cultos, esse culto aqui, ó. Aí como é que nós chamava ele? Culto de libertação, viu? Culto de libertação, viu? Que nós chamávamos. E aí o pastor Medani falou assim, ó, tem um irmão lá da 8, o Carlito, vamos trazer ele para pregar aqui. O que você acha? Eu falei, vambora, você convida ele. Aí nós convidamos o Carlito. Ô, bênção de Jesus. Falei, ô, Carlito, foi uma bênção. O Carlito foi lá e foi bênção de Jesus, graças a Deus, que bom. E aí é o tempo que está e nós estamos juntos, né, irmão Carlito? Irmão Carlito é uma bênção de Jesus. Então vamos lá. Olha só. Jesus no comando. Jesus no comando. Temos o texto. O texto vai falar sobre milagre. Milagre. Mas eu não quero me ater aqui. E claro que não tem como o milagre não ser anunciado. Viu? Mas eu quero me ater aqui no comando, no controle de Jesus de toda a situação, de tudo. Jesus no controle de tudo. Tem um texto aqui vai dizer que Jesus, ele
ele atravessa, né? Ele passa da Galileia, e aí ele atravessa ali e vai para Tiberíades. A Bíblia vai dizer aqui que ele sobe para o monte. Ele sobe para o monte. Olha só, monte, ele está em cima, tem visão de tudo, não é isso? Visão de tudo. Púlpito, isso aqui não é uma coisa aleatória que foi feito, não. Isso aqui tem um porquê, não é isso? Para estar mais em cima. Hoje também, que se estiver embaixo, como vocês lá embaixo estavam, não tinha, a voz vai, não é isso? Mas se elevou um púlpito, é para que a voz sobressaia. A voz, se não tiver com o microfone, o púlpito é isso, para a voz se sobressair. Isso é bíblico, a palavra de Deus está lá, os irmãos, né? É Esdras, não é isso? Neemias e Esdras, eles põem um púlpito, fica em cima, e está todo Israel, e eles vão proclamar o quê? A palavra de Deus, que é a lei. É a lei, a palavra de Deus. Então, é isso aqui. Então Jesus, ele foi, ele é, e sempre será estratégico. Olha só, Jesus, ele sempre pegava os locais, irmãos, que a voz dele sobressaía e chegasse aonde tivesse pessoas, aonde tivesse uma vida, para a voz dele chegar. E aqui, olha só, Jesus está em cima do monte, viu? Para fazer o quê? Para pregar, para anunciar, para falar dos feitos de quem? Do seu Pai. Aleluia. Foi para isso que ele veio aqui à terra, viu? Para fazer essa obra que o seu Pai o enviara a fazer, e ele fez, e nos deixa o exemplo para nós continuarmos a fazer esta obra da pregação do Evangelho, viu? Da pregação do Evangelho. E Evangelho, como a irmã falou, no mundo tereis o quê? Aflições. Ó, Evangelho, irmão, Evangelho, no Evangelho tem sofrimento, mas tem também o quê? Vitória. Aleluia! Tem vitória. Sabe por quê? Porque Deus está no controle, Deus está no comando, aleluia. Então olha só, ele está em cima e ele vê uma grande multidão, se chegando até ele, grande multidão. E aí o texto sagrado aqui vai dar um quantitativo, não é isso? Que vai dizer que é mais ou menos 5.000. Aí os estudiosos vêm, porque aí Jesus vai falar para homens, né? Vai dizer lá, né? E aí vai contar, diz que mulheres, crianças, então vai dar um quantitativo bem mais ainda, não é isso? Mas vamos até aqui, porque o texto diz que é quase 5.000. E quase 5.000, meu amigo, é gente, viu? É muita gente, quase 5.000 é muita gente, é uma multidão. E aí olha só, Jesus olhando e vendo a multidão, e aí ele sabe da necessidade da multidão. Ele sabe, meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus, ele sabe da necessidade de cada um, irmão. Olha aqui o quantitativo que nós estamos aqui nesta noite, viu? Mas nesse quantitativo aqui, ele sabe qual é a sua necessidade, aquilo que você está precisando, daquilo que você está querendo da parte dele, daquilo que você está dependendo. E aí depender parte daquela hora que você já não pode mais fazer. Você não pode mais. Aí quando você não pode mais, Deus vai dizer assim: eu posso. Aleluia. Você não pode, mas Ele pode. Então Ele sabe da necessidade de cada um. Então olha só, Ele olhando. Aí, olha o interessante. O interessante é que tem uma pergunta aqui. Uma pergunta como qualquer uma outra pergunta. Só que essa pergunta aqui, Jesus vai fazer buscando na parte do ser humano. Ele está querendo uma resposta, e essa pergunta aqui é humanamente. Ele está falando da parte humana do ser humano. E a parte humana do ser humano, ela tem limites. Ela é limitada, viu? Enquanto nós estivermos nesse corpo aqui, nós somos limitados. Mas o nosso Deus não, aleluia. O nosso Deus não tem limite, viu? Para Ele não, viu? Ele não. Aí olha só, aí Ele faz a pergunta, né? Onde compraremos pão para estes comerem? Olha,
Essa pergunta é humanamente, não é isso? O ser humano. Porque aqui tem condição de humanamente resolver isso aqui. Não tem? Tem. Só basta ter o quê? Dinheiro. Ter dinheiro. Se Deus tivesse dinheiro aqui, se eles tivessem também levado, cada um levado. Pronto. Aí o pastor falou que se tivesse um atacadista lá perto, pronto, estava resolvido. Então tem como resolver. Só que aqui, irmão, Jesus sabia que não tinha condição. Que a condição humana aqui não teria. Mas Jesus faz essa pergunta aqui, e o texto, e aí nós vamos lá para o versículo 6. Olha o que ele vai dizer. Mas Jesus dizia para o experimentar, para o provar. E aí, amados irmãos, isso não é, Jesus não queria envergonhar ele, não queria diminuir ele, não queria também pôr ele à prova, para assim, ele ser desaprovado. Não. O que Jesus está querendo aqui, e o texto aqui, o que ele quer? Ele quer sempre que a nossa fé seja aumentada. Esse é o propósito aqui, que a nossa fé seja aumentada, porque olha só, Jesus sabe o que vai acontecer aqui. Isso aqui ele não faz a pergunta por acaso, ele não faz a pergunta para ver o que vai acontecer, não, porque ele já sabe o que vai acontecer. Porque ele está no controle, ele sabe de tudo. Quando a multidão vinha, ele já sabia o que ele ia fazer. E o que ele ia fazer? Milagre. Ele ia fazer o milagre, então ele já sabe o que ele ia fazer. Então olha só, ele faz a pergunta, mas aí, ele já está aqui o texto, mas ele dizia isso para o experimentar. Porque ele bem sabia o que havia de fazer. Ele quem? Jesus. Aleluia. Jesus sabia o que havia de fazer. Agora olha só que nós somos limitados. E aí olha só, irmão, Jesus pergunta, Jesus vem experimentar nós. E aí Jesus vem pôr nós à prova. E às vezes, e aí nós ficamos com a visão humanamente. Nessa visão daqui terrena, nós olhamos para as soluções que nós possamos fazer, e aí desse jeito nós não vamos fazer, nós não conseguimos. E aí olha só, aí quando Jesus faz a pergunta, qual foi a visão aqui de Filipe? Qual foi? Pronto, olha só, a visão dele. Olha só, o que ele enxerga aqui? Impossível. E por que ele enxerga aqui impossível? Por causa que tem uma grande multidão. Há uma grande multidão. E aí, olha só, olhando com as vistas normais, com os olhos carnais, nós olhando para isso, nós vamos ver o quê? A primeira coisa que nós vamos enxergar, impedimento. Tem condição, não tem como. Ele diz, olha, 200, e ainda não vai dar. 200 dinheiro e ainda não vai dar. E aí, olha só, nós sempre estamos assim, olhando para a multidão. Mas sabe que Jesus, olhando assim, claro, quando vê que é essa multidão aqui, e eu quero caracterizar ela, eu quero trazê-la para nós, essa grande multidão aqui, que seja o problema. Aquilo que está vindo se opondo a você, que você não tem condição de resolver. Mas o interessante é que Jesus está como? No controle. Jesus está no controle. E aí olha só, nós olhando para essa multidão, e olhando para a multidão, e vendo aqui, escrito a questão multidão aqui, e se você for olhar no texto, e os textos, e que Jesus faz obras tamanhas, e nós vamos dizer sempre que há multidão. Sempre há multidão. E olhando para a multidão, eu olho e vejo lá a questão do Zaqueu. Lembra do Zaqueu? O Zaqueu, o texto lá é Lucas capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 10. Olha só, o Zaqueu, ele chega, olha irmão, o Zaqueu está interessado em Jesus.
Aquilo ali, irmãos, não foi um acaso, aquilo não foi uma circunstância. Ali, não. Ali. Jesus passou ali por causa de Zaqueu. O propósito daquele lugar ali era Zaqueu. Porque Zaqueu estava com seu coração voltado para que Jesus fizesse uma obra na vida dele. É isso. Aí olha só, o Zaqueu, ele chega ao local que Jesus está. E o que ele vê? O texto vai dizer que ele vê o quê? Uma multidão. Ele vê uma multidão. Só que, olha, é interessante aqui que o Zaqueu, ele vê que aquilo é um empecilho. Mas de imediato, ele vai buscar uma solução para aquilo ali. E é isso que nós precisamos. É isso. Aí olha só, nesse texto que nós lemos aqui, ó, claro que o Filipe ele não tinha solução. Mas a solução estava onde? Lá com eles. Aleluia. O Zaqueu sabia que dentro daquela multidão, que ele não tinha acesso, que o tamanho dele não tinha como ele ver, e ele queria ver os feitos de Jesus. E coisa boa, e aí o pastor falando sobre a Bárbara aqui, e coisa boa é nós estarmos voltados para querer ver os feitos de Jesus. É isso que você está procurando, Bárbara. E você está encontrando. Aleluia! Sabe por que você está no lugar certo? Porque Jesus tem algo para você. E com certeza, esses feitos de Jesus, daqui a um dia, você vai estar aqui assim dizendo, ó, não é mais por causa de você, pastor Farias, pastor Wallace, ou os irmãos que pregaram aqui nessa igreja, não é por causa mais de vocês que eu estou assim, cheia, mas porque eu estou com a presença de Jesus mesmo na minha vida. Aleluia! Porque Ele está na sua vida. Aleluia! E mudanças maravilhosas Ele vai fazer. Porque esse é o propósito. É isso que Jesus quer. Que haja diferença. Aleluia! E nós precisamos de entender isso. Aí olha só, o Zaqueu corre, enfrenta aquela multidão do jeito dele. Subiu na árvore. O jeito que ele viu. Como podia ter o acesso a Jesus. Mas Jesus está ali por causa dele. Jesus está ali por causa dele. Aleluia. Olha, irmão, Jesus está aqui por causa sua, Bárbara. Por causa minha, por causa de cada um dos irmãos que estão aqui em cima do púlpito, dos que estão aqui nesta igreja. Jesus está pela nossa causa. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Ele está por uma causa, e a causa é por nós. Aleluia! Foi por isso que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha o quê? Vida eterna. Esse é o propósito. A vida é eterna. E aqui, esse propósito, aqui ó, nesse texto aqui, e a visão que nós temos aqui é que Jesus está no controle. Jesus controla tudo, está tudo debaixo da sua mão protetora, poderosa, que resgata, que liberta, que salva, que cura, que faz milagres. Glória, Ele faz, porque Ele pode fazer. Ele detém todo o poder, nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele controla, Ele tem todo o poder. Aí olha só, aí ele está na causa de Zaqueu. O que Zaqueu estava precisando? Salvação. Era isso que Zaqueu estava precisando, salvação. Multidão, mas a multidão não impediu. Deixa eu te dizer, a multidão não vai impedir de você chegar até Jesus. Se você parar, sim. Se você reter, sim. Mas se você continuar prosseguindo, buscando algo, aí, buscando força. E aí a Bíblia diz que nós temos que tirar força onde? Na nossa fraqueza. Aleluia. Olha como é que é a inversão do mundo para nós. O mundo tem que ter força para eles ter alguma coisa. Eles têm que estar fortalecidos. Mas a Bíblia diz que nós tiramos força na nossa fraqueza. Aleluia. Então olha só, aí Deus vai agir. Se você continuar prosseguindo para onde? Para o alvo
novo, que é Cristo Jesus, e você vai vencer. Então, olha só, multidão aqui não foi empecilho para a salvação de Zaqueu, porque Jesus disse: aprove hoje eu, está onde? Na sua casa. Aprove a Deus estar na minha e na sua casa. Aprove Deus a pernoitar na nossa casa. Não é isso? Aleluia. Então, olha só, não teve aqui. Então, a multidão vem e nós, humanamente, olhando, vai nos dar aquele. Olha, o Felipe aqui olhou e disse: não, como? Não tem condição. Não tem condição. Ele não viu, ele não viu solução para isso aqui. Ele já de imediato disse: mas como? Que jeito? Mas Jesus está sempre dizendo: eu dou o jeito. Aleluia. Ele sempre vai dar. Meu irmão, e não é o jeitinho que nós damos, não, né? Porque sempre a gente dá um jeitinho. Um jeitinho para isso, não. Jesus dá um jeito correto, certo, momento certo, na hora certa, no dia certo. Sempre é no tempo dele. E o tempo dele é bom. Aleluia. Então, multidão aqui, o Zaqueu. E Jesus, a multidão não foi empecilho. Houve a salvação. Você vai olhar lá também, em Lucas 18, 35 a 43, o cego Bartimeu. Não é isso? Havia naquele lugar ali também vindo o quê? Uma grande multidão. Aleluia. Era uma grande multidão. E a atenção de Jesus estava voltada para a multidão? Sim. Mas a maior atenção de Jesus era para o cego. Aleluia. Sim. Ele, olha só, ele não faz acepção de ninguém, ele cuida de todos, viu? Todos, aquela multidão que estava vindo com ele estava cuidando. Quem foi até Jesus e quem vai até Jesus, quem procura Jesus, quem quer que seja, irmão, não depende de que se é alto, se é baixo, de cor, de religião. Não, porque ele muda depois a religião. Porque ele disse: eu não quero você em religião, eu quero você comigo. Aleluia. Oh, coisa boa. Aleluia. Então, olha só, ele cuida de todos igual, mas ele tinha uma atenção especial para o cego. A atenção era para o cego. E diz que havia uma grande multidão. Santo Deus. Aleluia. Mas essa grande multidão também não foi empecilho para o cego. E nem para que Jesus não pudesse fazer uma obra na vida daquele cego. Nós vamos ver que o texto vai dizer que ele clama, que ele grita. Grita, irmão, gritar. Ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Oh, aleluia. E Jesus atendeu o grito daquele homem, porque Jesus sabia que ele precisava do quê? O que ele precisava? Milagre. Ele precisava de milagre. Ele precisava de um milagre. Santo Deus. Aleluia. E Jesus chega até ele e disse: o que você quer? O que ele disse? Eu quero ver. Jesus disse: então, veja. Oh, tá vendo? A dificuldade que é para nós, humanamente falando, irmão. A dificuldade. E elas crescem se você, olha, irmão, se você vai vendo aquele infinitamente tanta gente que vem, quase 5 mil, irmão. É coisa demais, vindo. Aquilo vai crescendo e se torna. E aí, quando nós vamos ver, não conseguimos, não dá para nós. Mas Jesus dá para mim, eu consigo, eu faço. Aleluia. Aí vamos lá também para Marcos, capítulo 5, 25 e 34. Você viu aqui, ó, que teve grande multidão. Na grande multidão teve a salvação. Não houve empecilho, teve salvação. Na grande multidão não teve empecilho para o cego, teve milagre. E agora também Marcos 5, 25 ao 34. Aquela mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que havia o quê? Uma grande multidão. Mas pensa que aquela mulher, do jeito que ela saiu, olha, o texto bíblico vai dizer com quantidade de 12 anos. Como aquela mulher gastou dinheiro. Como foi a vida dela até aquele momento em Jesus. Até o momento dela chegar em Jesus foi terrível para aquela mulher. E ainda havia uma
mas ela saiu. Olha, irmão, ela saiu naquele intuito dizendo assim: se eu tão somente tocar nas suas orlas. E ela foi com aquilo, a multidão está na sua frente, mas ela disse: eu tão somente, e eu vou, e ela foi, e ela conseguiu, aleluia, aquilo que ela queria, gastou dinheiro, olha, meu, toda a medicina que existia naquela época, nesses 12 anos, em 12 anos, a Bíblia diz que ela gastou os seus haveres todinho, em 12 anos, nesse tempo todo, ela procurou os melhores lugares para sanar o seu problema, mas ninguém conseguiu. E naquele dia que ela vai, tinha algo para dificultar ela chegar a Jesus. É sempre assim, irmão. A gente está com o nosso problema, com a nossa dificuldade, estamos lá e querendo solução. E quando nós vamos para Jesus, olha, lá está difícil, estava difícil para a mulher. E aí ela vai, mas mesmo quando ela chega, surgem mais barreiras, surgem mais impedimentos, mas surgem mais coisas que querem fazer com que você não receba da parte de Deus. Aleluia! Mas eu te dizer, Deus, o negócio você recebe. Deus na tua causa acontece. Oh, aleluia! Deus na causa, Deus no controle, Deus no comando. Aleluia! Vai acontecer. Tem que acontecer. Vai acontecer. Tem que acontecer. Quando o Senhor está no negócio, aleluia, no comando, no controle, aleluia, e Ele está no controle de tudo. Então aí Ele vai, e acontece. Aí, amados irmãos, então a multidão não é problema. O tamanho da dificuldade, aí essa multidão é isso, tá? O tamanho da dificuldade não é problema para Jesus, porque o tamanho da dificuldade aqui, para alimentar essa multidão. Aí lembra é 4 por 1, né? Eu não poderia imaginar. Né? Não poderia imaginar, né? Que uma criança ia ajudar a alimentar o quê? Uma multidão. Aleluia! Olha só, teve as barreiras, as dificuldades. Vai se levantar sempre para que para que as coisas não venham acontecer da parte de Deus nas nossas vidas. Vai levantar, mas Jesus lá, Jesus aqui, Jesus lá na sua casa, Jesus lá no seu negócio, Jesus na sua vida, pode levantar multidões que você vai vencer, porque Ele está no controle, Ele está no comando. Aleluia! Olha só, humanamente falando, não tem como. 200, né? 200. Aí olha só, tem um camarada. Sim, olha, irmão, deixa eu falar para você, eu sou Deus. às vezes esses camaradas aqui é intrometido. Às vezes eu intrometo, às vezes eu falo para a mulher, não, para que foi intrometido naquilo? Mas canta coisa. Mas é bom. É bom, porque foi bom aqui, ó, o André, irmão de Pedro. Olha só, ele está ouvindo. Olha aqui, Jesus pergunta: onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isso para experimentar, porque bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondendo disse: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um dele toma um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, é Pedro, intromete na conversa. Ele disse: olha, tem um rapazinho aí, tem um jovem aí, viu, jovem? Fica na brecha, fique na presença, fique na vontade dele, porque aí ele te usa. Aleluia! Se nós ficarmos na presença dele, na vontade dele, aí ele usa. Aleluia. E aí quando ele usar, é para quê? Para a honra e para a glória dele. Aleluia! Porque o André, ele ouve. Aí ele disse: olha, tem um rapazinho aí, tem um moço, tem um jovem, tem um menino aí, ó, que ele tem o quê? 5 pães e o quê? Aí 2 tilapinhas, 2 peixinhos, 2 piabinhas.
mas ele próprio, interessante que ele próprio, o André Paulo vai dizer, mas para que isso é? Olha só, ele diz assim, ó, aí Felipe respondeu, né? Aí André, o irmão de Pedro, diz assim, está aqui um rapaz, um jovem, viu meu filho? Um rapaz, um jovem, viu? Um menino. Aí ele disse, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Aí fala pão de cevada e peixinho aqui. Aí se for estudar isso aqui, vai dizer que é comida de pobre. Aleluia! Porque a comida de pobre, meu querido Diego, enche o bucho. E de cristão! Aleluia! Então olha só, aí ele disse, tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas... né? A gente tá hoje está o tal do mais, né? Olha, ele fez isso, mas aí tem um mais aqui, ó. Ele disse, mas que é isso para tantos? Quase 5.000, irmão. Vou ficar no texto aqui, ó. Me atendo no texto aqui, ó. Quase 5.000. O que é? 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E aí dá outra pregação se for aqui. E aí, o que você tem para ofertar ao Senhor, né? Mas não é isso que nós queremos aqui, não. Mas aí, olha só, Jesus pegou naquilo, jovem, que alguém tinha para apresentar a ele. Ele disse, opa, você tem algo a apresentar? Eu quero! Venha, traga até. Trouxe até ele. E aí ele põe todo mundo, né? Aí já ouviu falar em ordem de essência. E é isso que Deus gosta. Na casa dele, lá na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa vida, no dia a dia. Jesus gosta de ordem de essência. Ele disse, ó, organiza. Não, coisa boa é coisa organizada, não é isso? E aí nós vemos, né? Aí nas organizações da casa do Senhor, e aí os irmãos que têm lutado, têm batalhado para organizar isso aqui, organizar a obra do Senhor. E aí, irmão, mas como Jesus gosta de organização, como Jesus gosta das coisas organizadas, e graças a Deus que nós estamos lutando para isso. Falhando, né? Porque somos falhos, não é isso? Nem sempre nós conseguimos ser, e nunca vamos ser perfeitos, só na glória, né? Quando nós chegarmos à estatura de varão perfeito que nós vamos. Mas a organização Deus gosta. Aí Deus organizou, e aí separou, e foi dando. Olha, irmão, interessante. E aí eu quero bater, e encerro aqui, porque aqui, ó, o texto lá no versículo 11, e na última parte do versículo, não vou ler o versículo, diz o versículo 11, diz assim, ó, Jesus tomou os pães, e havendo dado graça, tá vendo? Olha só, havendo dado graça, primeiro, vamos lá, no versículo 10, e diz Jesus, mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar, e assentaram. Então organizou o negócio. Aí Jesus tomou o pão e havendo dado graça, orou ao Senhor. Isso é bom quando você for fazer uma alimentação, quando tudo que você for fazer, ore ao Senhor. E aqui essa casa tem ensinado isso. Essa igreja tem ensinado isso. Graças a Deus por isso. Aí repartiu-os pelos seus discípulos, né? Cada um dos 12, pelos seus discípulos. Cada um chamou um, ele orou, e aqui foi multiplicando. Vem cá, e vem vindo, né? E foi dando para cada um deles, e eles foram distribuindo. Os 12 foram distribuindo para cada um deles, olha só. Então, repartiu pelos seus discípulos, e seus discípulos, cada um dos 12, foi repartindo para aqueles que estavam assentados. E aí, olha só, irmãos, e eu encerro aqui a minha fala. Diz assim, ó, e aí ele deu os discípulos que estavam sentados, igualmente também os peixes. Então ele dava pão e peixe. Aí, olha só, nós talvez alguém já se ateu a isso aqui, já viu isso aqui, na questão de que eu pensava assim, ó, eu estudando nessa tarde, eu aprendo isso aqui, ó. Eu pensava que Jesus pegava um pão só, Jesus não, os discípulos estavam separando, pegava um pão e um peixe. Não, olha só, olha o que o texto diz, olha só o final diz, quanto eles queriam. Aqui não é quando eles queriam, não, esse quanto aqui é de quantitativo. Quanto? Olha só, vinha para distribuir. Tinha aqui o quanto, você, olha só, quer 2? Então 2. Quer 3 peixinhos? Quer 4 peixinhos? Quer a mais. Mas quanto? Olha só, foi dando. Quanto aquelas pessoas que estavam ali, quanto eles queriam.
saciou a todos. E depois teve o sobejo. Aí aqui o sobejo só foi de pão, viu? De peixe nada. Aí sobejou aqui mais o quê? 12 cestos de pão. Aí é um milagre para a glória de Jesus. Então a multidão não é empecilho. A multidão não é empecilho para que não possa Jesus abençoar. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor. Vamos orar a Deus. Que Deus abençoe. Fique com essa palavra. Eu fico também guardando no meu coração, entendendo que o Senhor salva, cura, batiza, transforma, prepara e leva para o céu, né? Mas no texto que eu li aqui, olha só, o Senhor fez o quê? A salvação, né? Lá em Zaqueu, lá no Bartimeu, ele fez um milagre, e também no texto nós vemos ele fez um milagre, e lá na mulher ele curou. E aí é o que tudo nós falamos aqui: batiza, cura, prepara, leva para morar no céu. Aleluia! Vamos orar? Eu vou orar? Eu vou orar? Você crê na sua vitória? Aleluia! Traz a criança aqui, a Jéssica.